Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Esdras Brito. Hoje, como eu já tinha prometido, nós vamos estar gravando o vídeo comentando a lição da Escola Bíblica Dominical. Mas desde já eu peço a você que ainda não é inscrito no canal para estar se inscrevendo no canal, tá certo? Também deixando o seu comentário, deixando o seu like e me ajudando a compartilhar essa mensagem a mais e mais pessoas, tá ok? Então, meus queridos, antes também de eu começar aqui o comentário da lição, fazer aqui a divulgação de um livro que chegou aqui na livraria EIE Livros e Bíblias, Entre a Fé e a Política, livro do pastor Valmir Nascimento, que vai abordar esse tema que por muito tempo foi tabu no meio evangélico. Está aqui, agora sim. No meio evangélico, né? Muitos diziam que política era do diabo e etc. Crente não poderia falar de política, mas esse livro ele vai abordar todas essas questões e também vai estar orientando como nós cristãos devemos nos comportar diante do sistema que aí está, do sistema político, e qual a nossa maneira de influenciar politicamente e socialmente essa sociedade, tá bom? Então, se você se interessar por esse livro, é só falar comigo no Zap, eu vou deixar aí na descrição o número do Zap para você estar entrando em contato comigo e a gente vai estar lhe fornecendo, ou seja, vai estar lhe passando esse livro, tá bom? Então, Livros e Bíblias, tudo de melhor para lhe abençoar, tá ok? Então, meus queridos, vamos lá. Hoje nós vamos estar comentando a lição do próximo domingo, dia 11 de novembro de 2018, a lição que tem como tema sinceridade e arrependimento diante de Deus. Tá ok? Antes de tudo, eu quero dizer que depois aí você pode estar deixando o seu comentário aí abaixo e pode estar também aí nos dando sugestões, tá certo? Para que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais o canal, tá ok? Então, o tema, mais uma vez, sinceridade e arrependimento diante de Deus. O texto áureo da lição fala: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, versículo de número 12. Verdade prática: cuidado com o orgulho e a arrogância espiritual, pois ambos são pecados perante Deus e devem ser confessados e abandonados. Pois bem, a leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14, que nos diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então aí está a leitura bíblica em classe, normalmente nós fazemos uma leitura intercalada, ou seja, o professor lê um versículo e a classe lê o outro versículo, Mas cada lugar tem o seu costume e cada pessoa tem a sua didática, É importante a gente observar o que mais atrai a atenção da classe, o objetivo geral da lição é o seguinte: ressaltar a sinceridade e o arrependimento como duas virtudes importantíssimas para o cristão.
Então esse aqui é o alvo que o professor deve seguir em toda a lição, né? Destacar essas duas características fundamentais para o cristão, que é a sinceridade e o arrependimento. Sinceridade e arrependimento são fundamentais para aqueles que querem ser atendidos por Deus, né? E temos também os objetivos específicos, né? O primeiro, interpretar a parábola do fariseu e do publicano, né? Segundo, apontar os males do farisaísmo e da hipocrisia. E terceiro, contrastar a postura do publicano em relação à do fariseu. Então, o objetivo geral, objetivos específicos estão aí para fazer com que o professor ele não se perca, mas que o professor ele tenha um norte a seguir, ele tenha uma direção do caminho que ele vai perseguir, o objetivo que ele vai perseguir durante toda a lição. Então, pessoal, a introdução nos diz assim: talvez a parábola do fariseu e do publicano seja uma das mais conhecidas. Ela mostra que a dependência humilde diante de Deus, em vez de justiça própria, é a base para a resposta de oração. Muitas pessoas acreditam que Deus deve responder suas orações com base naquilo que elas fazem para Ele. Contudo, na contramão da meritocracia religiosa e dentro da gloriosa graça de Deus, que faz cair chuva sobre justos e injustos, a lição de hoje nos ensina que o que Deus quer é que nossas orações sejam permeadas de sinceridade e arrependimento. Quando oramos a Deus, devemos confiar em Jesus, em quem Ele é e não em quem nós somos. Jesus ensina que são felizes os humildes de espírito, aqueles que reconhecem a sua real condição diante de Deus. Por isso, vamos falar sobre a sinceridade e o arrependimento para com o Senhor. Então, já nessa introdução aqui, já resume bem o que a mensagem da parábola quer trazer para nós, né? O entendimento daquilo que realmente Deus procura e do que Deus espera dos seus filhos, dos seus servos. Então, Deus não está aguardando o meu autoelogio, a minha autoexaltação, eu dizer para Deus o que eu faço de bom, né? As coisas boas que eu faço, quem eu sou. Não, o que Deus está esperando de mim no momento da oração é uma confissão, né, dos meus pecados, é uma atitude sincera, um reconhecimento das minhas limitações e uma total dependência dele, né? Então, como ele diz aqui, a nossa confiança deve estar no Senhor, em Deus, e não nas nossas obras, né? Não no nosso tempo de crente, não na nossa experiência ministerial, mas sim na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e naquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. A nossa confiança deve estar nele. Então, a parábola ela vai ilustrar bem isso. Alguém que confiava em si, né? O fariseu confiava nas suas obras, confiava no seu proceder, achava que aquilo justificava diante de Deus. Por outro lado, temos um publicano, pecador, mas que diante de Deus ele reconhece que é pecador e que o Senhor Deus é aquele que pode realmente lhe abençoar. Ele dar a Deus a devida honra, podemos dizer assim, reconhecendo que Deus é quem pode todas as coisas, que Deus é maravilhoso e misericordioso. Então, pessoal, também aqui o ponto central da lição diz: a sinceridade e o arrependimento vão além da religiosidade. Isso aqui é fundamental nós destacarmos, porque há um perigo muito grande do cristão, ele, com o passar do tempo, ele confiar nas suas obras como cristão, né? Nas suas atividades religiosas, né? O ir ao culto, o andar com uma Bíblia, a maneira de se vestir,
e etc., e colocar nas suas boas atitudes, nas suas boa maneira de ser, na sua maneira correta de agir, de se portar, de se vestir, colocar nessas coisas a confiança total. Isso não é correto. Isso se torna o quê? Religiosidade. Então, com o passar do tempo, a pessoa que age dessa forma, ela passa a fazer essas coisas para que os outros vejam, né? Ela passa a fazer de uma forma que ela quer apenas mostrar para alguém o que é e o que faz. Então isso já se tornou o quê? Religiosidade. E não há mais sinceridade, não há mais arrependimento nessas ações. Então é preciso o crente se policiar com relação a isto. Pois bem, o primeiro ponto da lição diz: interpretação da parábola do fariseu e do publicano. Estamos diante de uma parábola narrativa simples, ou seja, uma comparação entre dois personagens opostos, o fariseu e o publicano. Colocando-os lado a lado, depois de haver ensinado a respeito da necessidade do poder da oração por meio da parábola do juiz iníquo, Jesus conta essa parábola com o objetivo de ensinar a atitude correta na hora da oração. Agora somos ensinados que, além de perseverarmos na oração, é preciso cultivar uma atitude correta. Então, como nós vimos na parábola da viúva e do juiz iníquo, aprendemos que é importante perseverarmos em oração, mas não para por aí. É preciso que a nossa atitude na maneira de oração seja uma atitude correta. Como ele mostra aqui, a parábola do fariseu e do publicano contrasta alguém que orou de forma, vamos dizer assim, vangloriosa, né, para se mostrar, e alguém que orou com arrependimento e com sinceridade. E Jesus disse que o publicano que orou com arrependimento e sinceridade foi justificado diante de Deus, né? Então nós entendemos que a maneira correta de apresentarmos a Deus as nossas orações é com sinceridade, é com verdade, é uma postura de verdadeiro quebrantamento diante de Deus. Aí o subtópico 1 diz: o fariseu, pertencente a uma das principais seitas dos judeus, muito mais numerosa do que a dos saduceus, e de mais influência entre o povo, e os fariseus insistiam no cumprimento rigoroso da lei e das tradições dos anciãos. Fariseu significa separado. Esta classe de pessoas assim era identificada porque não somente se separava dos outros povos, mas também dos outros judeus. Eles observavam as práticas de forma minuciosa, contudo esqueciam do espírito da lei, como se nota na forma como se lavavam antes de fazer as refeições, no lavar dos copos, jarros, os vasos de metal, as roupas de cama, em pagar cuidadosamente o dízimo, na observância do sábado. Então, os fariseus eram essa classe religiosa ali em Israel, que eram conhecidos pelo seu zelo com relação à lei. Mas nós vamos observar que Jesus critica que eles se apegavam a algumas, ou seja, se apegavam à observância restrita da lei de forma minuciosa, mas abandonava o quê? A misericórdia, o amor, a fé, como por exemplo no caso dos dízimos, que eles davam os dízimos do coentro, dos menores grãos, davam os dízimos, mas negavam o espírito da lei, que era o amor, a misericórdia e a fé. Jesus não reprovava a prática deles dizimar. O que Jesus reprovava era eles fazerem aquilo apenas para se mostrar, era eles não se compadecer dos menos favorecidos, era eles quererem ser melhores do que os outros, era isso que Jesus reprovava. Então, a lei em si, nós sabemos que ela é boa, ela não é ruim, mas o problema era os fariseus quererem viver ela, vamos dizer assim, ao pé da letra e se esquecer do amor ao próximo, que isso é muito importante.
2. O publicano. Os publicanos, geralmente judeus, eram cobradores de impostos que trabalhavam para os romanos. Os judeus consideravam os publicanos traidores e apóstatas, porque cobravam os impostos para a nação que os oprimia. Eles eram julgados como pessoas de vil caráter, porque alguns também acabavam extorquindo grandes quantias de dinheiro do seu próprio povo. Os publicanos sempre eram classificados entre os pecadores. Os pagãos as meretrizes, o povo murmurava pelo fato de Jesus comer com eles. Chama a atenção o fato de Jesus ter escolhido um publicano, Mateus, para segui-lo, tornando-se apóstolo. Isso é bem interessante. E eu entendo que Jesus ter escolhido Mateus, um publicano, para ser seu apóstolo, é simbólico, mostrando o amor e a misericórdia de Deus. Porque, como nós vimos, os publicanos eram tidos como pecadores, como traidores da nação de Israel. Porém, o Senhor Jesus ele quebra esta barreira, mostrando que o seu amor, a sua graça, alcança a todos, independentemente da sua classe, da sua posição social, da sua condição. Então, os publicanos eram essas pessoas, cobradoras de impostos, que alguns até eram acusados de extorquir dinheiro das pessoas. Então, eles eram mal vistos pela sociedade, eram sempre tratados relacionados com prostitutas, com pecadores, com pessoas da mais baixa moral, podemos dizer assim, em Israel. Mas Jesus, na parábola, coloca um publicano para ser exemplo de como se orar, de como falar com Deus. Isso, meus queridos, é a graça de Deus. A graça de Deus que muitas vezes não é compreendida aqui, mas é entendida aqui. Então nós temos que ter essa compreensão. A oração. Os judeus da cidade de Jerusalém tinham o costume de fazer oração nas horas costumeiras, 9 da manhã e 3 da tarde. Entretanto, mesmo fora dos horários regulares, havia pessoas orando no templo. Um fariseu e um publicano subiam ao templo com o fim de orar à mesma hora. Como já foi dito, nos aspectos religioso e moral, reinava no judaísmo da época uma grande distância entre essas duas classes do povo. O fariseu, como vimos, era tido como um homem que cumpria a lei com rigor exemplar. O outro, publicano, era considerado uma pessoa que vivia em grandes pecados e vícios, sendo equiparado aos gentios. Essas duas figuras estão orando juntas à mesma hora no templo, é o que informa a parábola. Então, nós observamos, nesse primeiro ponto aí, a maneira de nós interpretarmos a parábola. Temos que conhecer os dois personagens, o fariseu e o publicano, e observar a atitude de cada um deles no momento da oração. E a atitude reprovada foi a atitude do fariseu. A atitude elogiada e aprovada foi a atitude do publicano, orando com arrependimento e com sinceridade. Segundo ponto, a hipocrisia do fariseu. Segundo ponto, nós vamos perseguir o objetivo de apontar os males do farisaísmo e a hipocrisia. A hipocrisia do fariseu. Subtópico 1. A postura do fariseu no momento da oração. Inicialmente, a parábola contada por Jesus se detém no fariseu, com o objetivo de dizer como este formulava a sua oração. De acordo com uma das interpretações, o fariseu postou-se em local isolado e ali orou. O texto enfatiza a posição distinta, separada do fariseu. Ele postou-se de maneira que chamava a atenção e atraía sobre si todos os olhares dos presentes. Ele ora com todos os devotos judeus, de pé, com os braços erguidos e a cabeça levantada. Ele agradece a Deus. Esta é a forma clássica da oração bíblica judaica. O louvor e o agradecimento a Deus. O fariseu, antes de tudo, agradece a Deus por estar isento dos vícios dos outros homens. E em seguida, porque é rico em obras meritórias. Então, a postura do fariseu já denotou a sua arrogância.
né, já denotou a sua exaltação. E a Bíblia diz em Provérbios que a soberba precede a ruína, né? Então, nós vamos observar que a postura dele em se colocar em uma posição de destaque no templo, né, para que as pessoas vissem ele orando. Então, ele ora em pé, com os braços levantados. É bom nós também destacarmos aqui que o problema não é a posição que ele ora. Em pé, braço levantado, isso não quer dizer nada. O problema está na intenção, o problema está na motivação da sua oração, que é uma oração egoísta, uma oração apenas para se engrandecer, demonstrando a vaidade que ele tinha, né? Então, o problema está aí. Então, a postura do fariseu no momento da oração, ela é uma postura arrogante, uma postura exaltada, né? 2. Uma oração comum. Tudo indica que o tipo de oração que encontramos no texto, apesar de transparecer arrogante, não era completamente desconhecido, pois há relatos na literatura rabínica do judaísmo que tal comportamento era comum. Alguns autores mostram que exemplo de orações cujo teu é similar ao do fariseu da parábola, isso, porém, não justifica a atitude nem a torna aceitável, né? Então, era uma prática comum dos judeus orarem daquela forma e usando aquelas palavras. Então, isso já demonstra o quê? A falência que existia na classe religiosa judaica, né? Uma espiritualidade morta. 3. A oração arrogante. O fariseu diz a respeito de si mesmo o que era rigorosamente verdadeiro, mas o que o motivava a orar era completamente errado. Não existe nenhuma consciência do pecado, nem da necessidade de humilde dependência de Deus. O fariseu quase que comete a loucura de parabenizar Deus por ter um servo tão excelente como ele. Depois de suas primeiras palavras, não se lembra mais de Deus, mas apenas de si mesmo. O centro de sua oração é que ele faz. A oração do fariseu inicialmente mostra quem ele é. Em seguida, ele passa a destacar as obras excedentes, ou seja, a mais que ele realiza. Excedia o jejum prescrito na lei, o dia da expiação, acrescentando a prática anual. Mais 2 jejuns semanais, excedia o dízimo não martirizado pela lei, chegando a separar o dízimo dos temperos ou condimentos. Ele realmente agradece por ser quem é, mas não contente com isso, agradece também pelo que supostamente faz para Deus. Então tá aí, pessoal, uma oração arrogante e a hipocrisia do fariseu. Nós sabemos que a palavra hipocrisia, né, ela denota algo que é falso, né, algo que é enganoso, e a oração do fariseu reflete isso. Ele, apesar de falar coisas que eram verdade, mas era com uma hipocrisia religiosa, pois ele não vivia na essência aquilo que ele estava falando. 3. A sinceridade do publicano. Vamos resumir aqui bem esse terceiro ponto. A sinceridade do publicano. Primeiro, você sabe qual é o significado da palavra sinceridade? A palavra sinceridade vem da expressão sem-cera, né? Porque havia na antiguidade ali os atores que usavam máscaras de cera no rosto para representar alguém, e daí vem a origem da palavra sinceridade. Então, sinceridade quer dizer sem cera, sem artifícios, sem personagem, né? No sentido aqui, sem falsidade. Então, o subtópico 1 diz, a oração do publicano. O cobrador de impostos parece não estar à vontade no local de culto. Ele não está apto nem mesmo para assumir o comportamento normal de quem ora, né? Então, ele com sinceridade, ele bate no peito e diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador.
lembra também de Davi, quando no Salmo 51, versículo 3, ele clama a Deus e ora a Deus reconhecendo que era pecador. Sinceridade e arrependimento. Nós vemos na atitude, na oração do publicano, o reconhecimento que ele era pecador, que ele era errante, né? E o 3 fala que essa foi uma oração aceita diante de Deus, porque a oração que agrada a Deus é a oração sincera, uma oração verdadeira, uma oração de quem reconhece que é falho e que precisa da misericórdia e da bondade de Deus. Então, pessoal, essa daí foi a lição, resumi aqui o último ponto. Então, que Deus abençoe vocês e até a próxima lição.